Boa tarde a todas e todas. Essa é a quarta e última rede de conversa do projeto PMAT, Aplicações da Matemática. Para esse encontro, a gente convidou as petianas, Bruna e Angélica, que são petianas egressas aqui do curso, para falar um pouquinho da trajetória delas na área da matemática aplicada. Inicialmente, vou pedir para o professor Marcelo, tutor do PET Matemática Pontal, para fazer algumas considerações iniciais. Bom, eu vou ser bastante breve. Primeiramente, eu quero agradecer a participação da Angélica e da Bruna. Como a Laurinda já disse, elas são egressas aqui do nosso curso de matemática. E mais do que egressas, elas também são ex-petianas. Então, elas participaram desse programa PET Matemática Pontal. E hoje elas estão aí trilhando a pós-graduação, cada uma numa universidade diferente. Trabalham com matemática aplicada, então aí o motivo também pelo qual elas foram convidadas, e as duas estão muito sérias hoje, mas elas são muito extrovertidas, muito brincalhonas, então eu tenho certeza que vai ser, assim, uma apresentação muito bacana. Bom revê-las, apesar de a gente estar muito perto, as duas estão aqui na cidade de Ituiutaba, trabalhando remotamente lá com a UFSCar e com a Unicamp, não é isso? Mas, dada a pandemia, mesmo que estejamos muito perto, aí, alguns poucos quilômetros de distância uns dos outros, a gente não consegue se rever, presencialmente. Então, que passemos logo essa pandemia para que a gente possa aí fazer uma confraternização dos petianos egressos. Também gostaria de agradecer muito a participação do público externo. Estou vendo aqui que tem 45 pessoas presentes nesse momento, então muito obrigado a vocês que vêm sempre participando das atividades do PET Matemática Pontal. Eu sei que tem gente de vários cantos do Brasil, isso é uma satisfação enorme para nós. Espero que vocês gostem de mais essa atividade. Esta é a última atividade do projeto APMAT, mas tenho certeza que, dado essa relação que foi estabelecida entre o PET Matemática Pontal e vários grupos de pessoas de várias regiões do país, ano que vem, no nosso novo planejamento de atividades, tenho certeza que muita gente vai participar também ano que vem. E já fica aqui, desde já, o convite para que vocês continuem participando conosco nas atividades para o ano de 2022. E, por fim, queria agradecer ao PET Matemática Pontal, a quem aqui eu parabenizo, agradeço a disposição de todos, o empenho de todos, na figura da Laurinda e da Amanda. Então, é isto, eu passo a palavra de volta à Laurinda. Bom, como já foi dito, a gente convidou as petianas egressas, a Angélica e a Bruna. A Angélica, ela faz bacharel em matemática aqui na nossa faculdade, no ICEMP, antigamente era FACIP, mestre em matemática pela Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO-FAMAT, licenciada em matemática pelo Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes da Universidade de Franca, Unifran, Polo Uberlândia, ex-bolsista financiada pelo MEC do Programa Educação Tutorial PET, do Grupo de Matemática da FACIP, possui aperfeiçoamento em Elétrica Predial pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, possui curso de Gestão e Tecnologia de Informação pela Faculdade de Gestão e Negócios. Atualmente é doutoranda e bolsista CAPES pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. E a Bruna é doutoranda do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística, UFSCar, USP, possui graduação em Matemática Bacharelada pela Universidade Federal de Uberlândia, nosso campus Pontal, e mestrado em Matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. Na graduação, pesquisou sobre equações diferenciais parciais, EDP, e foi bolsista do PET Matemática Pontal. Fez sua dissertação de mestrado na área de probabilidade, com foco em processos. A rede de conversa ela vai ser dividida em 2 momentos. No primeiro vai ser a apresentação das meninas, e no segundo vai ser o momento para as perguntas. No momento das perguntas, vocês podem ligar a câmera, o microfone, ou mandar pergunta pelo chat. A qualquer momento, vocês podem enviar as perguntas pelo chat, sem problema nenhum. E, além disso, eu informo que a rede de conversa ela vai ser gravada
e posteriormente disponibilizada no canal do nosso PET, no YouTube. Enfim, é um prazer contar com a presença de vocês aqui. Obrigada, Angélica e Bruna, por terem aceito o nosso convite. Uma boa rede de conversa dos nós, e agora eu passo a palavra para as meninas. Pode começar, gente. Obrigada a todos, obrigada pela presença de vocês, pelo convite do pessoal do PET. E vou começar aqui a apresentação falando um pouquinho sobre o que vai ser a nossa rede. Eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória acadêmica, repetir algumas informações. Vamos falar também sobre a nossa linha de pesquisa, algumas aplicações dessas nossas linhas de pesquisa, de forma geral, assim, e também uma aplicação prática no finalzinho da apresentação. Então, começando a falar sobre mim, eu vou tentar falar mais rápido, porque as meninas já deram bastante informações, mas eu fiz bacharelado em matemática na FACIP, concluí em 2015, fevereiro, e o meu TCC foi na área de geometria diferencial, junto com a professora Tânia, na área de singularidades. Eu participei do programa de educação tutorial, onde a gente fazia atividades de pesquisa, ensino e extensão. Na parte de pesquisa, a gente tinha a nossa iniciação científica. No ensino, a gente fazia minicurso, organizava eventos da FAMAT, principalmente era muito boa essa época da gente. E também tinha as atividades de extensão, que eram as atividades que eram abertas ao público de fora. O meu mestrado foi na Universidade Federal de Uberlândia também, só que em outro campus, foi na Faculdade de Matemática em Uberlândia, que eu terminei em 2017, em fevereiro, e foi atualmente, a linha de pesquisa que eu trabalhava está dentro da análise funcional aplicada, na área de polinômios ortogonais. Mas aí, quando eu terminei o mestrado, normalmente as pessoas, acabou o mestrado, vamos fazer um doutorado. Só que eu não queria. Eu falei assim, não quero mais matemática, quero descansar um pouquinho. E foi quando eu comecei, aí eu fiquei parada em casa, em fevereiro eu terminei o mestrado, mas em março mesmo não aguentei ficar parada, e eu entrei numa outra graduação, que era de gestão de informação na UFO. Em março eu já estava entrando lá nessa outra graduação. E nessa outra graduação, em muitas palestras, atividades que a gente tem lá, sempre fazia aquela pergunta, o que você quer para o seu futuro? O que você tem feito por isso? E eu pensei assim, gente, eu quero ser professora. Quero ser professora, e o que está mais próximo aí? O que você está fazendo para alcançar esse objetivo? Eu pensei, preciso de um doutorado, né? Então, nesse ano de 2007 mesmo, eu tentei o doutorado para entrar na Unicamp, e é onde eu estou atualmente, fazendo doutorado em matemática aplicada na Unicamp. E a minha área, a linha de pesquisa é inteligência computacional, mais especificamente linha em aprendizado de máquina. Eu vou deixar um pouquinho agora para a Bruna falar sobre ela. Vou falar rapidinho aqui, já que esqueci o nome, desculpa, falou já sobre a gente, então eu concluí minha graduação em matemática, bacharelado em 2014, aqui na UFO mesmo, de Tiltaba. Fiz meu TCC na área de EDP, que é equações diferenciais parciais, para quem não conhece. Eu participei do PET também, como a Angélica, no mesmo período. Acho que um pouquinho maior o período que eu participei do PET. Eu concluí meu mestrado em matemática também em 2017, na UFG, em Goiânia, só que na área de probabilidade. E agora também eu continuei em probabilidade, só que no doutorado em estatística na USP e na UFSCar, que é um programa interinstitucional, é bem legal lá. Para quem quiser conhecer algum dia, pode entrar lá no site, ou se quiser que eu comente um pouco sobre depois, é só perguntar. E é bem legal que você pode escolher os dois programas e tal. Os professores da USP, tanto da USP quanto da UFSCar, como orientadores, pode usar. Tá, não é o foco. Vamos Só uma pequena observação que eu acho muito legal de fazer, é que a probabilidade dentro do programa de matemática, ela é vista realmente como uma matemática aplicada, porque dentro do programa de matemática tem os puros, que desenvolvem as pesquisas, mas na área de matemática mais abstrata mesmo, e tem os aplicados, e aí a probabilidade é enxergada como dessa forma.
Só que no programa de estatística que eu tô agora, aí já é uma visão diferente que a gente tem. O nosso cantinho da probabilidade lá dentro da estatística é tipo, é a parte pura da estatística, porque é de onde eles tiram os resultados para aplicar mesmo no mercado, em várias áreas do conhecimento, assim, que a estatística aplica. Eu vou explicar isso melhor mais para frente, na nossa apresentação, mas é bem legal essa diferença que a gente enxerga dentro de programas diferentes, porque a probabilidade é meio que a junção entre a matemática e a estatística. Agora a Angélica vai falar um pouquinho, mostrar umas fotos para vocês, já que os meninos... A gente colocou essa foto aqui inicial, porque quando a gente entrou na graduação, a gente fez a graduação juntas. Entrou juntas, só terminou separado um pouquinho. Mas quando entramos na graduação, a UFO estava alugando salas da UENG. Então, a gente tinha o nosso cantinho lá na UENG, algumas salinhas e tal. E depois de um ano que a gente estava no curso, que inaugurou o campus da UFO mesmo, de Ituiutaba. E aí era desse jeito aqui, ó. Quando a gente chegou era tudo mato. Um pouco diferente do que vocês conhecem agora. Para quem é da UFO e já tenha ido lá, né? Que não tá só no remoto desde sempre. Mas tinha essa carinha aí bonita. Outras fotos que a gente apresenta aqui, a gente tentou fazer um aglomerado dela. Essa primeira foto aqui é da gente apresentando em eventos, desde a graduação, no mestrado. Acho que aqui não tem nada de doutorado, mas algumas das nossas apresentações. Se tem uma fotinha, eu vou comentar assim. Acho que essa de baixo já está no doutorado. Eu não ia comentar, não, mas eu vou comentar. Essa foto aqui, a gente fez uma mesa redonda lá na faculdade aqui, que a gente participou juntos também. Essa foto aqui aconteceu numa aula de seminário de análise na RM. Eu gosto de contar essa história, que é bem legalzinha. Esse bracinho que tá aí é do professor Marcelo. E na aula, a gente estava fazendo seminário de, acho que é Teorema do Ponto Médio, Valor Intermediário, algo do tipo. E no meio do seminário, lá no finalzinho, ele virou para mim e começou a contar um sonho. Falei assim, Angélica, eu sonhei isso. Então, prova para mim que meu sonho é verdade. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou provar que o sonho do Marcelo é verdade? E o engraçado é que era uma disciplina bem pura mesmo. Era algo bem abstrato e a gente viu ali que a matemática abstrata ali estava sendo aplicada no sonho do Marcelo, porque o sonho do Marcelo realmente era verdade. E foi bem legal isso daí, que você viu a matemática já sendo aplicada ali dentro da sala de aula. A segunda foto aqui é de algumas atividades, eventos do PET que a gente foi. A gente estava sempre aglomerando, eu adoro aglomerar. Com o PET. Com o PET, né? Então, depois da graduação, ainda a gente continuou fazendo a atividade junto. A Bruna mesmo terminou o PET, vivia lá no PET. Eu ia nas reuniões, depois de colargar, eu estava nas reuniões. Nas reuniões, era desse jeito. E depois a gente também saía para comer junto, era bem legal. Então, a Bruna falava assim, a gente era uma família. E realmente, eu sentia que aquilo ali era uma família. Tanto é que muitas amizades que a gente tem até hoje são da graduação. Aqui, né? A gente ainda tem muita gente que é próxima. Então, a Bruna vai falar um pouquinho aqui da matemática aplicada. Uma pequena definiçãozinha, assim, bem simples de matemática aplicada, que ela consiste no uso prático de conhecimentos e resultados matemáticos com o objetivo de auxiliar diversas áreas do conhecimento, o que é diferente da matemática pura, que é mais teórica e voltada para o próprio desenvolvimento científico. E a matemática aplicada usa a pura como ferramenta básica para demonstrar algumas coisas que são mais aplicáveis na vida real. Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre a probabilidade, que é a área mais legal da matemática aplicada, estou zoando, mas é verdade. Mas a probabilidade, a teoria da probabilidade é um conjunto de técnicas para se lidar matematicamente com problemas de incerteza de experimentos aleatórios. Mas o que são experimentos aleatórios?
Quando um experimento é repetido sob as mesmas condições, pode... Você tá sem fome? Pera, gente. Desculpa, gente, vocês conseguem... Testando. Agora foi. Desculpa, gente, voltando aqui. Quando o experimento você consegue repetir ele sobre as mesmas condições e ele apresenta resultados diferentes, ele pode apresentar resultados diferentes, esse experimento é chamado de experimento aleatório, que é o que a gente mais olha na probabilidade. Porque, daqui a pouco eu falo. Um exemplo de experimento aleatório é você lançar uma moeda e observar o resultado dela, que tem probabilidade diferente de você ter cara ou coroa. Outro exemplo é se você sortear em um banco de dados, de tipo um doador de sangue cadastrado e observar o seu tipo sanguíneo. Então, cada doador tem, se tiver, por exemplo, a mesma probabilidade de ser sorteado, você pode observar o tipo sanguíneo desse doador e isso é um experimento aleatório. Em contrapartida de experimento aleatório, existem os experimentos determinísticos. Quando os resultados do experimento, você já sabe, mesmo antes de realizar esse experimento. Um exemplo é se você aquecer a água e notar seu ponto de ebulição. A gente já sabe, já tem comprovação científica que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius e isso é imutável. Se a água estiver nas propriedades físicas dela normais, né? E outro experimento é se você olhar o tempo que o carro levará para percorrer um trajeto de 200 km numa velocidade média de 100 km por hora, que vai ser 2 horas, e isso é um resultado fixo. Então, a probabilidade disso acontecer, do tempo ser 2 horas, é 100%. Ou 1. E eu acho muito legal essa frase do Laplace, que ele falou no livro dele ele publicou no livro dele em 1812, que as questões mais importantes da vida são, em grande parte, nada mais do que problemas de probabilidade. A teoria da probabilidade nada mais é do que o cálculo do bom senso. O que a gente pode pensar sobre isso? Que a vida é feita de incertezas. E você sabendo a probabilidade de certa coisa acontecer, você pode ter um bom senso de conseguir escolher a melhor possibilidade, o que vai ser melhor para você, tendo conhecimento probabilístico e sabendo lidar com isso. Eu acho isso muito legal. Agora... tá aí, né? Sou eu. Algumas aplicações da probabilidade que a gente já conhece, que é em jogos, por exemplo, a loteria, que tem a probabilidade de você ganhar na loteria, de acertar tal número. Em jogos de futebol, tem a probabilidade de algum time ganhar, um time perder, probabilidade de quantos escanteios vão ter, quantos gols vão ter na partida, quantas faltas vão ter na partida. Inclusive, tem vários sites que computam tais apostas sobre isso está envolvido em probabilidade. Na meteorologia, quando você olha qual a chance de chover em algum determinado dia, para eles calcularem a chance de chover, eles usam probabilidade. Em finanças, na bolsa de valores. Em medicina, a chance de você ter uma determinada doença, por exemplo, uma doença hereditária, a pessoa tem certa chance de ter essa doença vinda dos pais, né?
na pandemia também, a probabilidade é muito fortemente aplicada para ver a probabilidade de se infectar, a probabilidade das UTIs ficarem sobrecarregadas, e sabendo esse cálculo de probabilidades, as prefeituras e dos municípios conseguem manipular melhor o jeito que vai fazer, e vocês viram aí como está sendo, né? Então, se as pessoas usarem bem a probabilidade, vai conseguir gerir melhor o problema da pandemia, problemas epidêmicos de qualquer tipo. E também a eficácia de determinada vacina, que se você for vacinado, você tem tal probabilidade de se infectar e ter um caso grave, desenvolver um caso grave da doença, e esse tipo de coisa. Agora a Angélica vai falar um pouquinho da área dela. Como eu disse, né, a minha área está o que eu pesquiso está ali um pouquinho sendo aplicado em aprendizado de máquina, mas aqui, Você passa. tá, aqui eu vou falar de forma geral mesmo do que seria o aprendizado de máquina. Então, se alguém tem interesse, sim, de entrar para essa área, começar a estudar, tem aqui algumas áreas que eu acho que são bastante importantes de saber. Então, na parte de otimização, quando a gente faz ali as disciplinas de cálculo na graduação, a gente vê muito máximos e mínimos de funções, então, essas propriedades, essas coisas assim, estão sempre sendo usadas no aprendizado de máquina. E nessa parte da otimização, tem a parte teórica, que é ali a demonstração dos teoremas, dos resultados, verificar se o seu modelo vai convergir ou não, tem como você fazer isso de forma teórica, mas também tem como você ver aquilo ali na prática. Aqui, no caso, teria a programação. Você vai programar aquele seu método e ver se na prática ali está acontecendo de verdade. Quando a gente fala ali de matemática pura e matemática aplicada, quando eu entrei no doutorado, isso foi algo assim, que eu achei fantástico, que tem muitos resultados teóricos ali que você vê que, na teoria, ele é lindo, maravilhoso, ó, que bonito, deu certo, deu muito certo. Mas quando você vai aplicar aquilo, quando você vai programar, você vai ver na prática ali, às vezes, o custo computacional, você não consegue verificar que tal resultado dá certo por causa de aproximações mal feitas, assim, quando você vai ver na prática, pode ser que aquele resultado não dê certo. Então, você vai precisar de programação ali. Também tem a parte de álgebra linear. Então, quando você está trabalhando com dados, você vai ver muito vetores, muitas matrizes, que normalmente os dados são representados de forma vetorial ou matricial. Então, essa parte ali de álgebra linear é muito importante também. E também tem uma área não muito legal ali, que é a estatística. Mas também ela é muito importante nessa área. Então, aqui no meu ponto de vista mesmo, essas aqui são as áreas básicas que você vai precisar ter para estudar o aprendizado de máquina. Então, aqui, quando você pensa assim, em inteligência computacional, você associa ao cérebro, você pensa, a sua máquina ali está pensando, talvez, por exemplo. Então, como que você vai ensinar a sua máquina? Então, está aqui o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina nada mais é os processos que você vai fazer com que as suas soluções ali que você quer, que você vai aprender. Então, ali dentro do aprendizado de máquina tem dois tipos de aprendizagem clássicos, que é o supervisionado e o não supervisionado. No caso do supervisionado, é o que a gente chama ali de modelos preditivos. Você tem aqui um professor ali que está te ensinando, ó, esses dados aqui tem essa informação, então ele já te dá os dados e a informação do que ele representa. Então, você pode fazer uma classificação ou regressão. Você tem um mapeamento aí entre variáveis. Aqui nesse caso, aqui tem muita transformação ali no caso da álgebra linear, você vê que você vai pegar variáveis ali aleatórias, que no caso são independentes, e associar uma variável a uma variável dependente que vai depender dessas variáveis não independentes. E também tem um aprendizado não supervisionado, que ele não tem necessariamente um professor ali ensinando para ele vai meio que aprender a sozinho, começar a ver dados semelhantes entre si, tem a questão de agrupamento e associação, que essas coisas eu vou falar um pouquinho mais para frente. E entre esses dois aí, eu tenho um aprendizado por esforço, que ele meio que pega um pouco do aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Eu vou dar agora alguns exemplos para cada um desses tipos de aprendizado. Eu vou usar já também algumas
dos exemplos que a Bruna deu, no caso de meteorologia, as chances de chover. Aqui você não vai pensar necessariamente em probabilidade. Existem modelos probabilísticos, mas também tem modelos que nem utilizam de probabilidade. Então, quando você vai ali no modelo de classificação, você pensa a chance de chover naquele dia, você pega as características daquele dia, se tem nuvens negras, se no dia anterior choveu, a temperatura daquele dia, então você consegue fazer uma previsão se naquela noite, por exemplo, vai chover ou não. Então você tem um sim ou não ali, você consegue fazer uma classificação, aquele dia vai ser chuvoso ou não vai ser. Outro exemplo também na medicina é em detecção de câncer. Então, assim, você tem uma imagem ali do tumor. Você pega as características ali, você extrai as características do tumor e você consegue saber, a partir de dados de treinamento que você treinou anterior, ver uma nova imagem futura, você consegue identificar se aquele tumor ali é maligno ou não. Então, essa parte de classificação aqui é quando a gente está pensando na variável dependente sendo discreta. Então, é sim ou não, então você consegue algumas classes ali discretas. E tem a parte de regressão. Lá em estatística, a gente vê muito, quando a gente estuda ali, na estatística ali, básica da faculdade mesmo, a gente vê um pouquinho de regressão. E um exemplo disso é na área de finanças, lá na Bolsa de Valores. Então, você tem ali os dados ao longo do tempo do valor de uma determinada ação. Então, você consegue saber, daqui a alguns meses, qual que vai ser o valor daquela ação. Então, com esse valor, que é contínuo aqui, no caso da regressão, essa variável dependente vai ser contínua, você consegue saber o valor daquela ação, fazer uma previsão, uma predição, por exemplo, e consegue saber, vale a pena ou não investir nessa ação. Então, outra aplicação também é no censo, que é uma estimativa populacional. Então, numa determinada cidade, você tem os dados de quantidade populacional daquela cidade ao longo dos anos, meses ali. Então, você consegue determinar lá no futuro, daqui 10 anos, 5 anos, qual que vai ser a população daquela cidade. Então, com modelos de regressão, você consegue fazer essas previsões. Então, ali, o valor que você quer está sendo contínuo. E, no caso do aprendizado não supervisionado, é que uma aplicação aqui em marketing, é bem legal. Direcionamento de anúncio, propaganda, por exemplo. Então, dadas as características, você tem uma empresa ali, então você tem as características do seu cliente. Então, você consegue saber, você vai conseguir agrupar esses clientes em uma quantidade de grupo ali pré-determinada. Então, a partir desse agrupamento, você consegue ver, esse grupo de clientes aqui, tem essas características semelhantes. Então, qual que seria uma melhor anúncio para ele, uma promoção, uma propaganda, que vai ser mais assertiva para esse grupo? Então, você consegue, a partir desses agrupamentos, você melhorar as suas promoções, propagandas. Esses anúncios que você recebe aí no Facebook, essas coisas assim, é tudo dados. Ele está vendo seus dados, suas características, onde você tem clicado, o que você tem falado, o que usou. Então, quando aparecem essas propagandas aí, você pode perceber, nossa, ontem eu falei de um tênis, hoje apareceu aqui uma propaganda de tênis. Então, isso são informações que ele está pegando ali e vendo ali que para você aquela promoção é melhor. Não é coincidência. Não é coincidência. Então, outra aplicação também, no caso de aprendizado não supervisionado, é a associação. Um exemplo aqui é do supermercado. Então, a disposição dos produtos ali na prateleira. Teve uma pesquisa que um pessoal fez lá nos Estados Unidos, no supermercado, que começou a tentar associar os produtos do supermercado e viu que a fralda estava relacionada com cerveja. Aí foi fazer um estudo ali do porquê que aquilo estava sendo associado um produto ao outro. Aí descobriram que essa associação estava sendo em compras de pessoas do sexo masculino ali, um pai que foi no mercado comprar uma fralda e nessa compra ele foi lá e também comprou uma cerveja. Então viu que esses dois produtos estavam relacionados, o que eles fizeram? Coloca tudo junto que vamos melhorar as vendas aqui. Foi o que aconteceu, as vendas daquele supermercado de fralda e cerveja foi lá em cima, porque conseguiram pegar produtos associados e colocar junto. Então, os dados têm todas essas informações. Basta a gente conseguir ler eles. Trabalhar com eles. Então, outro aplicação aqui do aprendizado por esforço, que é num exemplo de automobilística.
Lá nos carros autônomos, ele tem um pouco do aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Então, ele consegue ali aprender sozinho, e a partir do momento que ele errou ali, ou bateu em alguém, em alguma coisa, em algum obstáculo, você vai penalizar aquilo. Então, ó, isso que você fez é errado. Então, ele vai ali e corrige. Então, dá recompensas negativas em coisas que se houver colisão, e com repetidas etapas, aos poucos, ele vai aprender a contornar esses obstáculos. Então, esse aqui é um aprendizado por esforço. Isso tudo, eu estou colocando uma aplicação fora da matemática, mas isso tudo aqui por trás, o aprendizado matemático, você vai ver que isso tudo nada mais é do que a matemática sendo aplicada em várias áreas do conhecimento. Então, eu vou deixar com a Bruna um pouquinho. A gente procurou um exemplo que conseguisse conciliar as duas áreas, já que a aprendizagem de máquina usa de muita probabilidade para ser desenvolvido. E eu achei bem legal aplicar aqui a lei forte a lei dos grandes números, não necessariamente a lei forte, porque tem a lei forte e a lei fraca, mas não vou entrar nisso não. A lei dos grandes números é o resultado da probabilidade que afirma que quanto maior for o tamanho da amostra, mais perto a média das amostras chegará ao valor esperado. Para vocês não ficarem tristes, porque vocês vieram aqui assistir uma palestra sobre matemática, vamos aqui ver um termo matemático que assusta. Mas aí, se você for ver, olha como é simples enxergar o significado desse resultado. Esse teorema, ele fala que se o x é uma variável aleatória, vamos pensar aqui em variável aleatória, que é o valor que representa o valor numérico de um experimento aleatório, o resultado, e x1, x2 até xn, o resultado de n amostras desse experimento. Então, a gente tem que a soma dos resultados das amostras sobre n, isso aí é a média amostral que a gente conhece, converge para a esperança de x, que é o valor esperado de x, dessa variável aleatória. Deixa eu pensar. Não. Vamos. Estava pensando em outras coisas. Vamos ver exemplos de aplicações desse caso para vocês entenderem melhor o resultado. Vocês já foram em algum parque, algum lugar que tivesse um concurso onde tinha um jarro com várias bolinhas, ou chiclete, ou vários objetinhos. No desenho da Luluzinha teve um concurso desse. Tem várias bolas dentro de um pote, e o desafio é você adivinhar quantas bolas tem dentro desse pote. Então, para resolver isso, de acordo com a lei forte dos grandes números, se você sair perguntando para várias pessoas um palpite, ou seja, coletando várias amostras, quanto maior a sua amostra, mais próximo você vai chegar do resultado real, da quantidade de bolinhas que tem dentro do pote. Isso é muito legal. Se vocês quiserem ver a aplicação isso sendo feito de verdade, tem um programa do NetGeo que chama Truques da Mente. E tem um episódio dele que eles fazem exatamente isso. Sai perguntando quantas bolinhas tem dentro do pote, e no final fazem a média desses palpites das pessoas, e chega muito próximo do valor real. E isso é muito legal. Outro exemplo mais palpável para a gente também é que as seguradoras usam a lei dos grandes números para determinar a probabilidade de um evento. Por exemplo, um acidente de carro aconteça. Aí, quanto maior a amostra que eles tiverem, quanto mais segurados eles tiverem, melhor vai ser a amostra deles, e mais próximo eles vão chegar num padrão, assim, de probabilidade de acidentes ou de qualquer outra coisa que eles quiserem. Aí, esses resultados influenciam na forma que eles vão calcular os valores que a gente paga ao contratar o seguro. E um exemplo que a gente vai trabalhar aqui é a proporção de caras e coroas ao se jogar uma moeda honesta. Por exemplo, né? Que pode ser não honesta. A moeda pode estar um pouquinho amassada, que ela já muda um pouquinho a probabilidade dela de dar cara ou coroa, não fica 50%, por exemplo. A gente vai considerar aqui que o X é o evento que representa cara ou coroa. E vai chamar
Se der cara, a gente vai falar que deu 1, que é 1, e se der coroa, a gente vai falar que é 0, que x é 0. Dessa forma, considerando aqui P como sendo meio, porque eu falei moeda honesta, né? Então, P é 50%, a probabilidade de dar cara é 50%, e a probabilidade de x ser igual a 0, que é de dar coroa, também é 50%, que é 1 menos 50%, que é 50%. 1 não, né? É 100 nesse caso, que eu tô falando em porcentagem, que a probabilidade a gente considera um número entre 0 e 1. 100% é 1, né? Então, utilizando os cálculos que a gente conhece de esperança, de valor esperado, não vou entrar nisso aqui não, para não ficar muito longo, a gente tem que a esperança de x é igual a p, isso que é uma variável com distribuição binômio Bernoulli. Facinho vocês acham aí, distribuição Bernoulli, e a esperança dela é p. O p aqui, no caso, sendo 50%, porque a moeda é honesta. Então, de acordo com a lei forte dos grandes números, a lei dos grandes números. Ai, desculpa, gente, é que eu uso muito a lei forte dos grandes números e outras coisas. A lei dos grandes números nos dá que, se eu somar, jogar a moeda e anotar os resultados, cara, coroa, e pôr 0, 1, 0, 1, que representando aqui com x, sobre o número de vezes que eu jogar, vai convergir para P, que é a esperança, que é o valor esperado. Ou seja, para um N suficientemente grande, a gente vai chegar muito próximo do valor esperado, que a gente quer. Aí, então, vamos para a parte da Angélica. Só falar uma coisinha aqui antes de terminar. Quando a Bruna falou aqui das probabilidades, ela falou da moeda honesta. No caso da moeda não honesta, se a gente considerar que a probabilidade dela é P, que não necessariamente 50%, a probabilidade dela sair cara sendo P, a probabilidade dela sair coroa vai ser 1 menos P. Então, aqui não necessariamente 50%. E isso a gente vai usar bastante no Python. Por exemplo, se tiver probabilidade de 0,7, de 70%, a coroa de 30%. Vai convergir para 70% a probabilidade de cara. Tá abrindo. Esse ali é o home. Tá. Vamos para o Python. Caso vocês não tenham já ouvido falar. Aqui, o Python é uma linguagem de programação que eu utilizo bastante, a gente utiliza, a Bruna conhece também. A gente colocou aqui a atividade aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Ixi. Não vai ser nada complicado de não programação. Se assustem. A gente fez umas funções, mas a gente omitiu tudo, a gente só vai importar ela, então não precisa se preocupar com essa parte. Então, aqui vai ser a aplicação da lei dos grandes números que a Bruna comentou. Então, gente, o primeiro caso que a gente vai considerar aqui é no caso da moeda honesta, né? Então, a chance de sair cara e coroa é 50%. E aqui... Vai ter importação não. Vamos importar aqui. Importação não. Tira. Eu não mexi. Ficou um M ali. Tomara que instale. Né? Oh, que triste. A gente tinha dado aqui bonitinho. Tinha dado certo antes, gente. Problemas técnicos. Mas vai dar certo, calma aí. Ah, eu não devia ter dado clean. Importância não. Você rodou? Deu? Uhum.
Ai, é um matpote. Isso, a gente usa. Só um momentinho, pessoal. Você não pôs na biblioteca lá? Tá lá, só que não tá instalado. Ô, cadê? Não, tô falando install. Não, não instala, tem que instalar no terminal. Tava dando certo porque eu não tinha fechado o meu. É. Agora vai. Ó, importante. Então, vamos continuar aqui a aplicação. Então, a gente vai considerar aqui uma quantidade de N lançamentos de uma moeda. Então, a gente vai lançar uma moeda N vezes. A gente criou aqui uma função que lança moedas. Não é esse daqui, Bruno. Eu editei, mas não veio para cá. Mas não tem importância, não. Eu tinha escrito umas coisinhas. Não atualizou. Não. Então, aqui, quando a gente lançar a moeda N vezes, Com N igual a 11? com N igual a 11, a gente tem, ela vai retornar a proporção que deu de cara e a lista com os lançamentos. Então, aqui, ó, vai dar cara, coroa aqui os 11 lançamentos. E aqui a gente verifica que a proporção de caras está sendo de 36,6%. 36,36%. Então, se a gente lançar novamente, ó, vai mudar. Ó, mudou. Lança de novo. Tem como lançar outra quantidade. Vamos colocar aqui 15, por exemplo. Então, lançou novamente. Então, você vê aqui que não está 50% necessariamente, porque os eventos são aleatórios. E então, a gente está pegando um N pequeno também. E o N pequeno. Mas, se a gente... Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar. Uma curiosidade muito legal, que um matemático, acho que sul-africano, durante a Segunda Guerra Mundial estava preso, e aí ele resolveu testar esse resultado. E ele lançou a moeda e anotou o resultado de 10 mil vezes. E realmente funcionou, gente. Ele fez isso 10 mil vezes. E viu que o resultado ali estava convergindo para os 50% na moeda honesta dele. Então, aqui a gente tem outra função que a gente utiliza aqui, é de plotar um gráfico aqui com todas as aplicações. Então, eu estou considerando aqui três simulações. A primeira lançando 11 vezes, a segunda lançando 51 e a terceira 111. Esses valores aqui, como eu disse anteriormente, pode ser qualquer valor. Então, aqui é só para a gente olhar aqui, ver visualmente aqui o que está acontecendo. Então, vamos plotar o gráfico. Ó, no primeiro lançamento, a gente teve uma proporção de 36,36%. Depois de 47, lançando 51 vezes. Depois, na outra simulação, lançando 101 vezes, deu 57. Ó, esse aqui é a primeira simulação, tá aqui perto dos 36%. A segunda simulação aqui, um pouco mais que 57%. E aqui a terceira simulação com 57,43%. Essa linha tracejada aqui é a probabilidade, a nossa esperança aqui, que é de 50%. Ele primeiro chegou perto, mas depois foi para longe. É o valor esperado que a gente quer que chegue. O valor esperado aqui é de 50%. E a gente incluindo um pouquinho mais aqui, ó, um pouquinho mais de simulações, com 500 ou aqui 1.000, né? Aqui a gente tem o número de lançamentos. A gente tem a quantidade aumentando aqui. E, ó, aqui a gente já tem um outro comportamento do gráfico. Então, vamos aumentar mais um pouquinho esse lançamento, essas quantidades de simulações e aumentar a quantidade de lançamento dessa moeda. A gente vê aqui a lista e consegue enxergar aqui, ó, de fato, tá querendo convergir. Os valores ali, ó, tá convergindo. Como a gente tá considerando aqui 100 mil lançamentos, isso aqui não tem nada a ver com o infinito, porque o teorema fala que converge lá no infinito. Então, quanto maior a quantidade que você for aumentando, ele vai convergir aqui para nossa esperança. Mais próximo. Vai estar mais próximo aqui. Mas para um N suficientemente grande, como a gente sabe de cálculo, né? Vai estar numa faixa de tamanho epsilon. Isso aqui, a gente vê aqui que o valor está, de fato, convergindo aqui, né? Então,
Eu lembro que o Marcelo falava muito, desenho não prova. Mas esse daqui, só para ilustrar aqui. A gente viu a prova, a gente não viu a prova, mas tem o resultado, a gente só tá vendo visual, ilustrando aqui o resultado que a gente tem. Que realmente, que graficamente, realmente parece que vai convergir. Vai convergir. Então, o segundo caso aqui que a gente vai simular aqui vai ser o caso da moeda honesta, que a gente viu lá que a esperança é a probabilidade. Aqui a gente vai considerar que a probabilidade de uma moeda sair cara é P, então a probabilidade de sair coroa vai ser 1 menos P. Então, fixando aqui a probabilidade de sair cara em algum valor, vamos pensar aqui de 5%. E mas está 50%. 50%, antes que estava assim. 50% de sair cara. Então, é o que a gente fez, né? A gente lança aquele primeiro caso. Então, vamos mudar um pouquinho. Vamos colocar aqui de... Foi 5%, mas que aí fica pequena a probabilidade. 5%, né? Ou seja, a probabilidade de dar cara é 5%, é muito pequena. Então, aqui, ó, a linha tracejada já passou lá para ser a nossa esperança aqui de 5%. Ó, o gráfico chegou perto aqui e foi para outro valor. Então, vamos aumentar as simulações, aumentando também a quantidade de lançamento. Ó, o gráfico já começa a fazer umas curvas. Aqui ele começou a diminuir. Mas vamos ver lá no infinito. Não é tão infinito no assim. Infinito. Então, ó, no primeiro caso aqui, ó, a probabilidade está tão pequena de sair 5%. Cara, de ser 5%, que no primeiro lançamento, com 11 lançamentos, não saiu nenhuma cara. Mas aí, com o tempo, ó, você vê aqui que os dados estão convergindo para o valor que você quer. Então, vou trocar mais uma vez essa probabilidade aqui. Fala um valor aí. 70? 78. 78%. É a mesma coisa. Aqui a esperança do que a gente quer. A primeira simulação com a quantidade de lançamento, aqui a segunda simulação e a terceira simulação. E isso aumentando a quantidade de simulações e a quantidade de lançamentos, a gente vê que, de fato, aqui os valores estão convergindo aqui para o valor que a gente quer. Alguém quer falar alguma porcentagem aí para a gente testar aqui? Pode colocar aí no bate-papo também. Que pode abrir o microfone também. Se quiser. Pode abrir o microfone. Se quiser ver alguma porcentagem. Então, assim, a questão da nossa apresentação, a gente quer agradecer que é isso daqui. Mas, se o pessoal quiser brincar aqui com os valores, a gente pode também... Tá mostrando os valores? Tá. Ó, 85, o Giovanni. Obrigada, Giovanni. Vamos trocar aqui a probabilidade. Essa probabilidade aqui, a gente está considerando a moeda honesta. Tá lançando aleatoriamente, mas a gente... Não, já tá desonesta. Tá desonesta, tá lançando aleatoriamente, mas com a porcentagem de ser 85 aqui agora, a probabilidade de sair cara. Então, ó, aqui já começou o pique com 3 simulações. A probabilidade da cara tá bem grande. Já tá bem grande, ó, de sair cara. Então, aqui 85%. No segundo caso, já começou a suavizar. Não, esse aqui ainda não. Tem um bico aí. Tem um bico bem grande aqui. Mas, ó, com mais quantidade. Ou seja, quanto maior a quantidade, mais perto do valor esperado que você tem. Então, acho assim que isso tem um pouco a ver, lá na questão do aprendizado de máquina, que tem o pessoal fala muito disso, que quanto maior a quantidade de dados, ou seja, quanto maior a informação você está dando ali para o seu problema, dados de qualidade, porque às vezes seus dados ali, dados faltantes, ou um ponto fora da curva ali, um outlier, mas então, se são dados que são bons dados, então você vai conseguir um melhor resultado futuro ali. Mas o teorema que fala lá no infinito, né? Então, não tem como você programar com infinitos dados, né? Então, essa questão aí, eu acho que
que tem a ver. Angélica e Bruna, faz Obrigada. Aí, as o meninas. Marcelo está falando, faz a seguinte Marcelo tá simulação. A cada simulação aí, vocês fazem as jogadas serem igualmente espaçadas. Tá vendo? Vou fazer de 50. 50, 100, 150, 200, vai até 500. Diminuir o tamanho. Aumentar o tamanho das amostras de 50 em 50 unidades. Entendi, então, pera. Eu vou fazer uma coisa aqui, é coisa de Python, mas só para facilitar. Ah, tá. Range. Não vou colocar certinho. Vai ficar mais fácil. Para a pessoa ver o que está fazendo, né? 100, 150. 150, 200, 250. Que tanto, Marcelo? Você pode falar para parar, a gente vai... Vamos fazer 10 simulações aí para eles verem o gráfico. 300, 350, 400, 450. Falei quando der 500. 500. Coloca a moeda viciada aí para o cara, a favor do cara, 70%. De 70%. Vamos. Tá para baixo. Não, é esse aqui. Ah, esse. Esse aqui. Ele dá uns bicão. Já dá uns bicão. Isso. Agora coloca mais algumas simulações. Coloca 1.000, 10.000 e 100.000. Tá. 1, 2, 3. Não. Tá certo. 1.000, 10.000 10.000 e 100.000 jogadas. Até. Banheiro. É o teclado do Fernando. Começou, a lei dos grandes números começou a Querer ficar funcionar. mais evidenciada na simulação. Vamos lá, joga. Qual é a capacidade do Python aí de cálculo? É boa? Vamos tentar, Marcelo. Se der, deu. Se não der... Aí, O meu computador que não colabora muito. Foi 100.000. Põe aí 1 milhão agora de jogadas de moeda. A pessoa está com muito tempo para jogar moeda. Não, mas aqui como o que a gente está fazendo aqui não é tão pesado. A função é simplesinha. Porque ela está calculando média ali, né? Aí você põe 1 milhão e depois 1 bilhão, então. Já teve. Já foi. Olha lá. Vamos então fazer uma coisinha? Que aqui está muito próximo. Deixa eu fazer uma... Eu vou tirar só um pouquinho, Marcelo. Tranquilo. Só para a gente conseguir ver. Que realmente precisa ser com um processo tendendo ao infinito. Muitos números. Achei que você ia tirar o primeiro, hein? Não, ele substitui. Uhum. Enquanto isso, eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Já foi. Quanto que tem aí? 100 milhões. Copia o número e põe mais zero. Já saiu o resultado ali embaixo do curso. Já saiu. É que você tirou. Aqui a gente com poucas repetições. Tinha uns picos, né? Uhum. Mas aqui tá próximo. A gente devia ter posto o Zen embaixo aqui pra gente ver. Eu tinha colocado, mas daí como tipo, começou lá do 5. Ia ficar muito... O espaço entre até 1 milhão tava dando verdade. muito grande. Então, vou colocar mais 3, né? 1, 2. Meu computador vai pegar fogo aqui. Vamos ver o que vai dar, Marcelo. Vamos rodar. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Agora já deu gargalo aí na máquina, né? Mas ela vai rodar. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aqui. Ih, deu aí. Ele não aguentou. Não tem memória, mas... Se tivesse o computador do Fernando, talvez. Então, pra gente ver aqui que... Mas foi bom exemplo também para o pessoal entender o que é custo computacional, né? Sim, Isso. Com certeza. Então, assim, o computador precisa ter memória, precisa ter um bom processamento. Então, o computador nosso aqui é de estudante. Cansado.
Mas é isso aí, Marcela. A gente vê que converge lá no Que infinito. funciona, que não precisa se assustar com o resultado matemático, tenta interpretar antes de sair correndo, chorando. Bom, parabéns aí pela apresentação de vocês. Vou devolver aí a palavra para a Laurinda para ela conduzir a segunda parte aí Laurinda ou Amanda, para conduzir a segunda parte aí com o público. Certo, então vou parar de apresentar aqui. Não espero, talvez alguém pergunte alguma coisa. Verdade. Obrigada, meninas, pela apresentação. Bom, então antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de convidar vocês para poder ligar as câmeras, quem puder, para a gente poder registrar esse momento. A Laurinda ela vai tirar o print para a gente, depois a gente vai publicar lá nas nossas redes sociais do PET. Peraí, então, vou fazer uma coisa. Tá bonita. Para pegar a foto de todo mundo, vai precisar que vocês fechem a apresentação. Mas é isso que eu vou tirar print. Ah, tá. Mosaico. Peraí, gente. Só para pegar um mosaico maior de pessoas. Não precisa fechar, não. Eu consigo arrumar as telas aqui. Então consegue? Não é você que vai tirar o print, você não precisa fazer isso. Você tá cortado, Angélica. Peraí. Pronto, Laurinda? Mostrar as carinhas do pessoal. Heinrich. Quem não puder ligar a câmera, tudo bem. Acho que alguém falou aí, não tem problema. Deu certo, Laurinda? Tá sem áudio, Laurinda. Manda no chat. Deu certo. Maravilha, pessoal. Então... Obrigada, Ana, Carolina. Obrigada, gente, por ter ligado as câmeras. Bom, agora a gente vai para as partes das perguntas. A lista de presença já vai estar no chat. Clicado aí. Bom, alguém tem alguma pergunta? Pode ligar o áudio ou a câmera. Não? Então, passarinho cantando. A Bia colocou. A Beatriz, a palavra. Eu vou falar no áudio, que é mais fácil até eu digitar. Bom, eu queria saber como que foi, assim, quais foram as maiores dificuldades quando vocês saíram da graduação para mexer, assim, principalmente com a parte computacional. Porque eu tenho muita dificuldade com essa parte de programação. Eu queria saber como que foi para vocês, se vocês tinham já facilidade na graduação, ou como que foi, assim, esse processo. Vou deixar a Bruna responder primeiro. Primeiramente, eu tive que me livrar do trauma. Porque eu cheguei na graduação e eu acredito que a grade curricular deve permanecer similar, assim, nesse caso. E já de paraquedas em Introdução à Ciência da Computação 1, sem saber nada de programação, não sabia lógica. Eu cheguei atrasada na graduação, porque era o do Enem lá, eu cheguei nas chamadas mais pra frente. E a Angélica também. Eu bem lá na frente, cheguei com um mês de atraso. O professor já tinha explicado o que era um algoritmo, e eu ficava pensando, o que é isso, gente? Eu fui perdida, louca, e eu nunca tinha tirado nota baixa na escola, eu sempre era boa aluna, e aí chegou, tipo, desesperador, sofrido. Eu passei, a Angélica, infelizmente, não. Mas foi muito traumatizante, e eu fiquei querendo correr disso, não queria. Mas aí eu comecei a aprender um pouco mais e ver um pouco mais de programação e começar a entender a lógica de programação, estudar, e comecei a me interessar, e aí perdendo um pouquinho o trauma, aí foi melhor, tipo, tenta não ficar desesperado,
e começar a enxergar a beleza nisso. Olha que legal, que dá pra gente, tem inúmeras coisas que dá pra você fazer, só basta você ter disposição e ser muito persistente. Mas é estudando e correndo atrás e tentar se livrar do trauma caso tiver. Assim, a minha experiência, como a Bruna falou, quando a gente começou na graduação, tinha introdução à ciência da computação, 1 e 2. Foi bem traumatizante mesmo, porque foi em C, naquela época, que em C tem uma coisa lá de I++, aquilo lá, eu ficava, gente, o que ele tá falando aqui? Aquilo lá, eu não conseguia entender. Eu reprovei na disciplina por bobeira mesmo, porque eu esqueci de mandar um trabalho, mandei duplicado. Aí fui ver só um mês depois, mas enfim. Mas o bom ali que foi que a gente tinha a parte de programação, mas eu acho que o mais importante ali é você saber a lógica de programação. Então, independente de linguagem, você saber entender algoritmos, você saber a lógica ali, matemática, ajuda demais nisso. Então, a lógica de programação, independente da linguagem. Então, na graduação, eu só fiz essas 2 disciplinas. A gente vê ali nos textos que a gente escreve, a gente usa muito LaTeX, né? Ali a gente está meio que programando umas coisinhas, você já começa a utilizar códigos para fazer texto, assim, então, ali a familiaridade que a gente tinha era ali em coisa. No meu mestrado, como eu disse lá, é uma pura disfarçada de aplicada. Eu não cheguei a implementar as coisas que eu estudei, então não trabalhei muito com programação. Então, foi só no doutorado mesmo, em matemática aplicada ali, que eu comecei a programar, de fato, ali, algumas disciplinas de matemática, que a gente fez matricial, tipo, álgebra linear matricial. Então, você fazer os algoritmos de matemática, MATLAB, algumas linguagens de programação. Então, eu vi ali que eu gostava e que eu tinha facilidade. Mas por que eu tinha facilidade? Porque lá na graduação, a gente aprendeu a lógica de programação. Então, a gente aprendeu o algoritmo, saber ali o que você está fazendo. Então, acho que começa ali com lógica de programação. Então, não precisa ter medo. Tem pessoas que têm facilidade? Tem, mas tem gente, é aprender. E também, com o tempo, a gente vai ganhando mais maturidade e começando a lidar melhor com esse tipo de problema e matemática. E a gente vai aprendendo mais lógica, mesmo matemática, que também ajuda, a gente vai ganhando maturidade na área. Deixa eu fazer um complemento aí nessa fala de vocês aí. A pergunta a gente meteu o Paulo na grade. Não é sobre isso, não. Definitivamente, você tem poucas disciplinas de programação em cursos de matemática, e é um problema difícil de ser resolvido, porque também se você tira uma disciplina para pôr mais uma de programação, você também deixa capenga um outro lado da formação de vocês. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a programação como vocês falam, é uma linguagem. Então, tem dois processos aí. Um é você entender o alfabeto com o qual você conversa com essa linguagem, né? E a outra coisa é você entender a estrutura lógica das coisas que você quer dizer com essa linguagem, que é o que a Angélica está falando. Então, o alfabeto de como se escreve, ele pode até ser complicado no começo, assustador, mas você aprende isso. Isso geralmente é com esforço e repetição. E outra coisa, as linguagens mudam com o passar dos anos. Na minha época de graduação, o que tinha de linguagem era C++, né? E eu não aprendi nenhuma das duas, e fiz questão de esquecer, tá? Eu fiz a disciplina, passei e esqueci. Porque na época estava saindo uma linguagem mais simples, que o alfabeto era muito mais palatável da forma com que a gente se comunica mesmo na linguagem natural nossa, que é o português, ou o inglês, ou o francês, que era o Clean. Hoje, nem Clean as pessoas sabem mais o que é isso também, porque isso já caiu em desuso. Então, hoje tem aí o Python. E as pessoas... E não é uma dificuldade aprender o Python. Inclusive, por exemplo, o TeX, né, que é aquele programa editor de texto, que também é uma linguagem de programação. Uhum. As pessoas falam, Marcelo sabe TeX muito bem. Não sei. Aliás, eu vou até falar um macete aqui pro pessoal. Eu sei qual é a lógica de você lidar com o TeX, mas muitos comandos eu não lembro. Aí, o dia que eu estou digitando e preciso descobrir uma coisa, dou um Google.
Google, Aí é onde entra também a questão da maturidade. Um diagrama. Aí o Google vai te cuspir lá o comando. Aí eu vou lá, Ctrl+C, Ctrl+V e colo lá dentro do meu... É assim que funciona, gente. Ou seja, isso é uma ferramenta, é uma enxada, é um machado, é um martelo. Isso não é a linguagem de programação, não é, ela não pode ser importante em si, apenas, tá? Porque Sim. senão você não é matemático, aí você vai ser, sei lá, cientista da computação, Programador. Eu acho que é preciso fazer essa distinção. Matemáticos utilizam a linguagem de programação como uma ferramenta para que novas ideias de matemática possam ser visualizadas, por exemplo, como a Bruna e a Angélica tentou mostrar aqui hoje para vocês. Então, assim, não fiquem com medo da linguagem, é prática, tá? É tentativa e erro, muitas vezes, também. Não desistam. Em tentativa e erros, você vai aprendendo um pouquinho a cada dia. Era isso, só queria complementar com isso, porque eu sei desses traumas aí, mas eles somem com o tempo, né, Bruna? Sim, é persistência. Aí também você vai aprendendo assim que ninguém consegue chegar, faça tal coisa no programa e vai tirar da cabeça. Ninguém não, porque tem umas pessoas muito sobre-humanas, né? Mas vai chegar, tipo, fazer o programa de pé, da cabeça aos pés, sem pesquisar nada, sem procurar nada. Você não sabe, não tem como você saber tudo sempre. Bom, o que ele comentou aqui, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, ele comentou, esse percurso pós-graduação é sempre difícil, né? Saímos com muitos traumas, mas as coisas vão dando certo. Pois saímos com muitas potências que nem sabíamos que temos também. Sim, a gente aprende muito a apanhar, né, na matemática. Eu acho que, assim, às vezes, deixa eu só comentar uma coisa. Eu acho, assim, que a gente, com matemática, aprende a apanhar muito, e eu percebi isso muito dentro da estatística. Porque o povo da estatística é chorão, gente. É chorão, porque eles aprendem a apanhar, é sério, eu tô falando sério, gente. Calma, Bruno. Fui estatístico, se estiver. Mas, agora eu esqueci o que eu tava. Desculpa. Essa questão de apanhar. Eu lembro que na graduação eu falo, eu não tenho vergonha de falar que eu reprovei no meu primeiro semestre, foi um semestre bastante difícil, fazia várias coisas ao mesmo tempo, e aquilo ali eu vi que não dava para fazer. Eu reprovei em algumas disciplinas, então, quando eu fui fazer de novo essas disciplinas, eu comecei a ver com outro olhar. Então, foi ali que eu comecei a, de fato, aprender. Então, é diferente você fazer a disciplina ali só para passar e fazer para aprender. Aí, com o tempo, a gente vai criando essa maturidade de não é só fazer por fazer. Você tem aquilo ali por algum objetivo, é para você aprender, para você tirar conhecimento dali. Então, você entender por que está ali. Então, assim, essas questões de aprovação realmente, eu apanhei bastante. Então, no doutorado, gente, eu falo, o mestrado é muito mais difícil do que um doutorado, eu acho. Porque você sai imaturo da graduação, querendo ou não, você sai um pouquinho mais imaturo. Então, aquele período ali do mestrado que você vai passar, eu vejo muita gente que lá na Unicamp, as disciplinas de mestrado e graduação, tem até graduação, mestrado e doutorado, tem disciplina que é tudo junto. Você vê ali a diferença de níveis, então, você ajuda o outro, mas você vê que uma pessoa está sendo mais imatura do que a outra. Então, com o tempo, você vai criando maturidade, vai aprendendo a ser autodidata, porque matemática estuda sozinho muitas vezes. Então, precisa dos amigos, até no doutorado, você vê ali que valeu a pena ter apanhado? Valeu. Eu acho que valeu a pena, porque a gente chega no doutorado mais leve. Assim eu acho. Bom, a Elida, ela perguntou como se utiliza o Jupyter. Então, isso tem umas formas de você instalar, porque é o Python, né? É uma linguagem de programação Python. Aqui a gente utilizou o Notebook, que é do Jupyter, mas tem outras formas de se utilizar. Eu gosto daqui porque é algo mais bonitinho, linha de comando, você consegue ver ali, rodar linha por linha. Mas tem como você fazer ali pelo terminal.
Sim, nesse caso aqui, eu instalei o Miniconda no meu computador, e aí depois eu instalei o Jupyter, e aí você abre o prompt do Miniconda e digita Jupyter Notebook, depois de ter instalado tudo, que aí ele vai abrir para usar ele no navegador. Eu não sei se é isso. Para quem está começando, eu acho que na internet você coloca lá, Conda Jupyter Notebook. Tem como ele vai instalar já direto para você. Você segue alguns tutoriais mais simples. Eu não gosto do Conda, porque deixa meu computador pesado. Eu gosto direto do Jupyter ali. E também o Google tem um que chama que é Google Colab. Eu vou colocar aqui. O Google Colab, se você quiser uma coisa rápida assim, é bem então, é algo na nuvem ali, você consegue fazer sem instalar nada na sua máquina. Uhum. Então, você consegue fazer de forma online aí, sem instalar, sem se preocupar com instalação. Mas para iniciante, assim, se quiser começar a usar o Python, eu acho que o Anaconda é uma boa, apesar de ser muito pesado e vir tudo, porque já vem com o Jupyter instalado, aí você não tem que se preocupar com isso, e tem uma interface que aí você só vai lá e clica no Jupyter, não tem problema se não quiser mexer com prompt. Bom, a dúvida. A Beatriz, ela pediu para você comentar um pouco, Bruna, sobre o programa interinstitucional que você falou. A estatística da USP e da UFSCar resolveram se juntar, e aí é bem legal. Aí eu faço parte das duas universidades, eu tenho carteirinha das duas universidades, eu posso pegar livro nas duas universidades, eu posso escolher um professor para ser meu orientador das duas, do programa da pós, né, dos que pertencem ao programa da pós, e tem professores da USP e professores da UFSCar, mas aí você escolhe só um orientador, não são dois orientadores. Não, mas é muito legal, assim, que aí você pode tem aulas que, se o professor que vai dar aquela disciplina é da USP, a aula é na USP. Se o professor que vai dar a disciplina é da UFSCar, a aula é na UFSCar, e isso no sistema presencial, né? O remoto está sendo um remoto. E, deixa eu pensar, tem muitas vantagens e desvantagens, porque a burocracia também é dobrada, tudo que você tiver que fazer para uma, você tem que fazer para outra, fazer rematrícula, você tem que fazer nas duas, a burocracia tudo nas duas, depositar tese e coisa nas duas também. Viu? Então vamos para o Unicamp, gente. Não. Se vocês não quiserem estatística... e outra coisa, a probabilidade dentro da estatística é muito matemática. Não precisa ficar com medo da estatística, de ter que fazer coisas. Se você não gosta de programação, pode ir para a área de probabilidade, que você não precisa necessariamente programar. É uma coisa que eu me interessei, e aí eu inventei de ficar enfiando umas simulações na minha tese para ilustrar melhor os resultados. Mexer a cabeça. É que ela falou certo, Bruno, te agradecendo, mas foi eu que escrevi. Mas eu acho bem legal, assim, a área de probabilidade. Eu acho que a gente, matemática, que formou em matemática, eu acho, né, eu falo eu, matemática não gosta muito de estatística, mas por quê? A gente vê muito pouco, a gente só vê uma disciplina de estatística, a gente não sabe o que eles estudam lá. Lá no Unicamp, o pessoal não gosta muito da estatística também. Da matemática aplicada. Mas usa a rodo. Usa demais. Mas eu acho que é porque tem muita coisa que eu não gosto, porque eu não vi. Então, é o medo do desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. Então, a gente não conhece a estatística, a gente não sabe. É um curso de 4 anos, a gente está vendo um pouquinho ali em 60 horas. Não tem como a gente tomar como base ali o que é a estatística. O Marcelo levantou a mão. Marcelo? Eu quero fazer uma pergunta para as duas, para a gente também fugir um pouquinho aqui da questão de pós, senão nós vamos fazer um repeteco do Caminhos da Pós. Não é a proposta, apesar de que a gente pode fazer qualquer pergunta que a gente queira aqui para elas, e elas respondem se quiser também, né?
Mas eu queria perguntar para elas o que elas estão trabalhando agora nos doutorados delas, né? O que elas querem contribuir com os doutorados delas? Sem ficar preocupada aí se o pessoal vai entender ou não vai entender. Provavelmente eu mesmo não vou entender, porque as coisas são técnicas, né? Esses dias eu fiquei falando para a Bruna e ela para saber assim, que nível de contribuição que vocês pretendem fazer, né? Em que, vamos dizer assim, em que nível da fronteira da ciência vocês estão trabalhando, né? Eu digo que doutorado a gente está trabalhando ali nas fronteiras da ciência, né? Aonde ninguém chegou ainda, né? Uhum. E aí é só para dar essa sinalização e também perguntar para vocês o seguinte, como que é a relação, né? Quando fala em aplicada, existe sempre uma coisa assim, meio caricata, que o pessoal fala, porque aplicada eu vou para a indústria. Todo mundo tem essa vontade de fazer aplicada para ir para a indústria. É verdade, tem pessoas que vão sim, não são poucas, mas não é só esse o caminho. Mas eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram vivência com o pessoal das empresas, que quase sempre estão lá na UFSCar, na Unicamp, na USP, como que é essa relação, ou vocês estão indo para uma coisa mais acadêmica? Eu queria que vocês dissertassem um pouco sobre isso. O meu vai demorar. Não, eu vou tentar ser simples aqui, não ficar fazendo bagunça na mente. Vocês não correrem da probabilidade. No meu caso, eu trabalho com processos estocásticos. Aí, o meu problema é... Deixa eu pensar um jeito fácil de falar. Não, ele falou que não precisa se preocupar se o povo entender. Não precisa, tá? Apesar de eu saber o que é um processo estocástico. Vou ficar tranquilo. O meu problema, eu estudo um tipo de generalização de uma variável que tem distribuição de Bernoulli. Mas aí ela considera casos que ela pode depender das variáveis dos passos anteriores. Vamos pensar assim, que o processo estocástico mais específico que eu trabalho é o passeio aleatório. E o passeio aleatório, você pode, nesse caso, um exemplo do passeio aleatório do meu caso, é que você pode ficar parado ou ir para frente. E com certa probabilidade, você fica parado no primeiro passo ou vai para frente. E os passos posteriores, por exemplo, o passo N, você sorteia um dos passos com probabilidade uniforme, com distribuição uniforme, ou seja, todos os passos anteriores têm a mesma probabilidade de serem escolhidos, e com probabilidade P você segue esse passo, se for para frente, e com probabilidade Q, se esse passo sorteado for ter permanecido parado, você vai para frente. E aí já tem resultados nesse tipo de coisa, só que os resultados eles consideram a variável dependente como sendo sempre positiva. E a gente viu artigos da física que eles trabalham com variáveis negativas. E então a gente notou que não tem resultados considerando que a variável de dependência são negativos. Ou seja, a gente começou a reprovar os resultados que já tem, considerando essa variável negativa. Parece simples, mas não é, porque não tem como seguir alguns casos que eles usam muito fortemente como variável lá vai ser limitada, e quando considera negativo não é limitado, então tem resultados que eles usam que eu não posso usar, então eu tenho que fazer demonstrações diferentes. Ou seja, a minha é uma aplicada escondida ali na pura. Pura disfarçada de aplicada. E daí eu provo resultados, e para a programação eu resolvi pegar esses resultados e pegar o problema da física que a gente pegou e aplicar esses resultados que eu estou obtendo nesse problema da física em específico e mostrar que vale. Esse problema da física, ele é aplicado em... Qual que é a palavra? Difusão, em problemas de difusão. Difusão na física é, por exemplo, se você pega um copo de água e joga tinta nele. O processo difusivo é a mistura, o tempo, esse processo de misturar a água com a tinta que ela vai dispersando, assim, e é nisso que é aplicado o meu problema.
Quer falar? Bacana, eu entendi tudo que você falou, tá? Não tô brincando, não, é sério mesmo. Tá? Eu tentei ser simples. Porque depois de um certo tempo a gente vai aprendendo as linguagens também. É o que vocês Sim. falaram, a repetição, tá? Eu sei que quando eu estava na graduação, eu entrava para assistir uma palestra e a gente, geralmente tem uns estudos que falam que a pessoa entende uns 15%, né, da palestra quando é iniciante. Eu nem isso, tá? Se eu entendesse 5% da palestra, era muito. Então, para vocês verem, apesar de eu não ser da área da Bruna, depois de muito tempo mexendo com matemática, eu entendo o que ela está me falando. Por quê? Porque é a coisa da repetição, né? Corrobora aí com o que elas estão falando. Vamos ver se eu entendo o que a Angélica vai falar. O que eu trabalho é na área de inteligência computacional, né? Eu trabalho com as redes neurais morfológicas. O que é uma rede neural morfológica? As redes neurais básicas ali que você tem, você meio que liga as redes uma com a outra. Então, você tem os dados de entradas, ali dentro tem algum processo que a gente não consegue, a gente consegue ver graficamente, mas matematicamente algumas coisas a gente não consegue saber o que está acontecendo ali dentro. E tem a resposta. Então, eu trabalho com modelos preditivos, que é na área ali de aprendizado supervisionado, não trabalho com as outras partes. E o que a gente está fazendo? Dentro dos neurônios ali, que está na rede neural, tem as operações básicas que a gente conhece, que é o produto interno, que uma combinação ali linear dos dados de entrada e dos pesos sinápticos da rede. Os que a gente usa normalmente é a soma e a multiplicação. Quando a gente trabalha com a outra álgebra, que é a álgebra minimax ali, que é na morfologia, você meio que troca as operações ali de mais por uma operação de máximo ou de mínimo, e a multiplicação ali por uma operação de mais. Então, a gente está trabalhando no modelo da morfologia. Tem um resultado bem importante na aprendizagem de máquina, em redes neurais, é a aproximação de funções. Então, por exemplo, você consegue uma aproximação, você consegue aproximar. No problema de classificação, por exemplo, você tem dois dados. Você tem os dados ali, que é o de cachorro e o de gato, por exemplo. Se esses dados ali no espaço conseguem ser separados, você consegue uma função que separa esses dados. Então, você consegue essa separação desses dados. Mas, na vida real, você não consegue separar, de fato, esses dados por uma linha, por exemplo, ou por um hiperplano. Então, você começa a trabalhar com outras álgebras, com outras operações ali, misturar, e consegue uma função suave ali para separar. O tipo de função que eu trabalho utiliza máximos e mínimos. Então, não é suave ali, que tem um biquinho. Lá na teoria de reticulados ali, que utiliza essas álgebras, tem um resultado que fala que qualquer função linear por partes, que é uma função que ela é linear, tem um bico, faz outra linha, então são várias funções lineares conectadas. Então, a gente consegue um resultado ali que uma função linear por partes pode ser aproximada, uma função contínua qualquer, definida no compacto, pode ser aproximada por uma função contínua linear por partes. Então, a gente está usando esse resultado para criar o nosso modelo e também utiliza da morfologia matemática, que tem as definições de máximos e mínimos, para definir as operações de dilatação e erosão. Então, a gente está construindo um modelo híbrido que trabalha com dilatação e também erosão, que utiliza essas operações de máximos e mínimos, para conseguir fazer uma nova rede neural ali, que consiga fazer, generalizar problemas aí de classificação e de regressão. Acho que é mais ou menos. Tô tentando tentar. Eu não entendi tudo, né? No caso da Angélica, eu não entendi tudo que ela falou, mas eu entendi uma boa parte. Uma boa parte tem um pouco aí de topologia no meio, né? Que você quer fazer aproximações, né? Sim. No caso aí, aproximação por funções lineares por parte, né? Contínuas lineares por parte. E também porque eu gosto de redes neurais. Eu entendo qual que é a problemática que está por aí, né? Você tem a entrada, né, que a gente chama de input na rede, tem a saída, que é o output, mas a gente não sabe o que acontece
no momento em que a informação é processada por cada função que caracteriza os neurônios, né? Você não consegue fazer uma engenharia reversa, né? Esse aí é um problema, vamos dizer assim, com muitas aspas, né, essa engenharia reversa, mas isso é um problema que hoje a gente não sabe resolver nessa questão aí de redes neurais, né? Eu até tem uma palestra aqui da Mônica, foi isso, Laurinda, a palestrante que veio? Depois vocês assistem aqui, do AppMat, que eu faço essa pergunta para ela, né? Tá, e o que acontece no meio, Mônica, né? Ali nos processos da rede neural, né? Porque a rede neural, né, o nome, ele é baseado no que a gente conhece por neurônios mesmos, dos seres biológicos. Então, eles montaram uma estrutura, só que computacional, baseada nessa lógica, que é o que a gente vê na biologia mesmo. E esses neurônios são como se fossem pequenos processadorzinhos que vão fazer determinadas operações, depois ajunta-se todas aquelas informações no final e aquilo dá uma resposta, vamos dizer assim, como se fosse um grafo. E ali no meio do grafo a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E a Mônica deu uma resposta perfeita, ela falou, Marcelo, se fosse simples, a gente sabia como que funciona o cérebro humano. O que acontece quando a gente pensa? A gente não sabe o que acontece quando a gente pensa. A gente tem um problema e a gente sabe dar a resposta, mas a gente não sabe verbalizar aqui como que foi os processos que o nosso cérebro fez para gerar todos os raciocínios. Você vai atravessar a rua, você não sabe calcular se você pode ou não atravessar a rua para não ser atropelado? Alguém já parou para refletir, quais foram os cálculos que meu cérebro fez? Ninguém faz isso, certo? Porque aquilo ali está numa camada de fundo que a gente não sabe o que está acontecendo. Mais ou menos é isso que a Angélica está falando, e aí ela está trabalhando aí, se eu estou entendendo bem aí, né, com alguns operadores não convencionais aí para as redes neurais, não é isso? Isso, exatamente. Internos. Aí, por exemplo, a gente tem a função ali de resposta, né? Porque no final a gente precisa de um modelo para responder as perguntas para novos dados. Então, como que a gente está encontrando os parâmetros que definem essa função? Então, aí vai na parte já de otimização e programação. Então, normalmente a gente tem vários tipos de problemas ali, alguns que a gente está trabalhando é de minimização do erro ali. Então, a gente está diminuindo, fazendo a diferença entre a resposta obtida, e aí é o que já tem, e minimizando esse erro com algumas restrições. Então, para várias formas de resolver esse problema, a gente fez todas as implementações, então, porque às vezes a arquitetura de uma rede neural é muito parecida com outra, só que a forma com que você vai aprender ali, que vai fazer o problema de otimização, a forma que você vai ensinar a aprendizado, é o que diferencia esse novo conhecimento. Entende? Então, a gente está trabalhando com novas formas de ensino, a gente está trabalhando com otimização DC, que é diferenças de funções convexas. Porque essas duas operações que eu estou utilizando, a gente faz algumas operações matemáticas e verifica que essa função pode ser escrita com uma diferença de duas funções convexas ali. Então, a gente está trabalhando com alguns algoritmos de otimização DC, que é algoritmos de otimização de diferença de convexo, porque a gente consegue identificar o nosso problema, o nosso modelo ali, como uma função DC. Maravilha. Olha, eu fico muito feliz que vocês cresceram bastante matematicamente, isso dá para notar aí com a segurança que vocês falam, mas eu vou propor para vocês o seguinte, vamos descer a conversa para baixo, porque senão a gente espanta o público, né? É só para ver que... Foi o que a gente tentou, né? O pessoal tem uma visão errada de matemática aplicada, que é assim, não, na matemática aplicada é tranquilo, eu não vou ter que fazer... raciocínios tão profundos quanto na PUC, isso é uma balela, não é verdade? Vixe, Maria, não se engane. Eu tinha preconceito com matemática aplicada. Eu tinha, porque eu falava assim, não vou com matemática aplicada, não. Não quero com matemática aplicada, não. Mas quando você vai ver o que você estudou desde lá da graduação, tipo geometria diferencial, eu gostava de ver o que eu estava fazendo. A superfície ali, interseções de superfície, eu estava aplicando ali, eu estava fazendo algo visual aplicado. No mestrado, era algo que eu estava vendo ali. Então, você sabia eu sabia onde que eu estava aplicando ali. Aí eu faço matemática aplicada, né? Então, e tinha aquela coisa também de, na matemática aplicada, você vai
precisar da cura de qualquer forma. Sim, Então, eu se uso você quer fazer algum... A linha entre pura e aplicada é muito É tênue. tênue. Tem uma palestra que eu dei para o UFTM, só fazendo propaganda, entrem aí no YouTube e vocês vão ver eu dissertando sobre a diferença entre as duas coisas. Mas vamos vamos colocar os pés no chão para o público não sair correndo daqui. E a questão das empresas, como que é? Ah, sim. Pode falar, começar de novo. Eu, atualmente, estou com a cabeça assim, deixar a vida me levar, né? Onde que der para entrar, eu tô entrando, porque tá difícil, gente, a previdência, né? Nunca vou aposentar, pelo jeito. Também não. Então, se eu conseguir passar num concurso, eu vou. Se eu conseguir entrar numa empresa, eu vou. Eu não estou delimitando muito isso, não. Mas da minha preferência, eu acredito que eu goste mais, que eu vá gostar mais de trabalhar em empresa, porque eu não sou uma pessoa muito didática para dar aula. Eu acho que eu me confundo e confundo as pessoas. Então, eu acho que talvez para mim seja o melhor caminho, mas não que seja o único. Quando eu comentei lá, quando eu estava apresentando, sobre a graduação que eu comecei, né, que é a gestão da informação. Ali eu tive uma visão muito aberta do mercado de trabalho, que era algo que eu gostei. Eu vi a matemática ali sendo aplicada em algumas disciplinas. Então, quando eu entrei no doutorado, eu demorei muito tempo para saber o que eu queria pesquisar. Eu demorei 1 ano, na verdade. Então, aí começou essas coisas de falta de concurso, diminuição de verbas. Eu comecei a entrar num desespero. Eu pensei assim, eu preciso escolher uma área que vai me dar caminho para a área acadêmica e também para a área empresarial. Então, aquilo ali foi quando eu escolhi essa área. Eu cheguei a trabalhar numa empresa, na Algar, em controle de pessoal lá. Eu vi muita coisa de dados, eu utilizava matemática ali, para eu mesma ali, fazer alguns algoritmos ali, assim, então isso aqui vai me ajudar lá nos processinhos lá. Então, é uma coisa bem aberta. E o legal da matemática aplicada é isso, que você tem opção mais fortemente, assim, a opção de escolher entre um ou outro, você não precisa seguir necessariamente tal caminho. Na pandemia, quando chegou a pandemia, aí as aulas começaram a ser online na UF, né? Aí meu curso de gestão da informação estava trancado, aí eu destranquei ele. Não sei por que eu fiz isso, mas destranquei ele, comecei a fazer o máximo de disciplina que eu conseguiria, tipo, que vai me ajudar. Comecei a aprender programação, outras linguagens de programação, então eu tentava absorver tudo ali, porque eu estava com medo, eu tenho medo até hoje, do que vai ser quando eu terminar meu doutorado. Porque eu vejo alguns concursos sendo abertos, como eu ainda não tenho doutorado, eu não posso, nem para professor substituto mas eu estava muito ansiosa com o que ia acontecer lá no futuro, então eu não estava focando no presente. Então, a partir de um momento aí, eu comecei a analisar, então, pensa no presente, faz o que você puder ali, tipo, faz com determinação o que você está fazendo. Eu comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo, aí eu acho que eu comecei a me perder no que eu queria ali, por causa do medo, da ansiedade, do que ia acontecer no futuro. Eu não era uma pessoa ansiosa, agora eu comecei a ser uma pessoa ansiosa, mas agora eu dei uma pausa nessas disciplinas para focar no doutorado, porque não adianta eu pensar no futuro se eu não tiver o meu título de doutor ali sem ele. Então, você quer ir para a área de trabalho? A matemática vai te abrir muitas portas. Me abriu quando eu entrei na Algar, porque quando eu falei que eu fazia mestrado, as entrevistas lá já tinha acabado com todo mundo, eu era a última, eles estavam indo embora, eu falei assim, moço, tá faltando eu aqui. Aí eles foram e começaram a me entrevistar. Eu falei que eu tinha um mestrado em matemática, ali eu acho que, acredito eu, que tenha abrido a oportunidade para mim, porque eles já tinham escolhido quem que era, tipo, as entrevistas já tinham finalizado, então acho que a matemática, você ser um formado em matemática, as empresas hoje em dia estão buscando isso, a pessoa que entende pessoas matemáticas aprende a ser autodidata, gente, você consegue estudar sozinho, então eles querem isso, pessoas que consigam estudar sozinha, conseguem ir atrás ali de aprender, então a matemática, eu vejo muito isso na Unicamp, muita gente ali da matemática pura entrou, então é estudar ali qual a empresa que você quer, o que ele faz, e bola para frente. Mas você quer ir para a área acadêmica? Bola para frente também, que eu também quero.
Espero que você respondi. Não, muito bom, meninas. Acho que foi um bom recado aí para o pessoal. Eu vou devolver aí a palavra aí para as meninas terminarem de conduzir aí o evento. Mais alguém quer fazer perguntas? Não? Então vamos para o final. Eu quero passar a palavra para o tutor Marcelo para fazer suas considerações finais. Só um minutinho, deixa eu ligar a câmera. Eu quero agradecer novamente a Angélica e a Bruna. Eu sei que aqui no final eu pedi algo assim muito fora do script, mas elas sabem que eu tenho esse costume de fazer uma pressãozinha para a coisa ficar emocionante, né? Não pode ser tudo sempre muito bem arquitetado, não, né? A gente dá aquele sustinho, o Marcelo vai perguntar. E eu fico muito feliz aí com o fato do quanto que vocês cresceram e o quanto de informações relevantes vocês trouxeram hoje para o público, né? Vocês fizeram uma apresentação muito pé no chão para a proposta do evento, né? Vocês não, geralmente, no meio acadêmico, não é só questão de matemática, é o meio acadêmico como um todo. Existe a questão da vaidade. Então, geralmente, a pessoa pode ser vaidosa e falar, eu vou falar sobre a minha pesquisa. Vocês não vieram falar sobre as pesquisas de vocês. Vocês entraram no espírito da coisa e vocês só falaram sobre a pesquisa de vocês porque eu as provoquei. A gente que vocês falassem um pouco. antes. Então, eu agradeço muito de vocês terem trazido uma fala inicial muito didática, muito pé no chão, com exemplo, mostrando as aplicações, a linguagem Python. Teve gente aqui interessada em saber sobre o Python. E assim, as lições de vidas aí que vocês também estão passando, isso é muito importante, como que é estar fazendo a pós-graduação, aonde que pega, aonde que não pega, os receios. Eu diria para vocês, não fiquem com receio, tá? Eu já passei por essa fase aí, outras pessoas antes de mim já passaram. Assim, vai dar certo, tá? No final, tinha um colega, eu tenho um colega até hoje, que falava assim, era um lema meio estranho, a gente até achava meio tosco, mas faz sentido. Ele falava o seguinte, tudo vai dar certo, no final tem que dar certo. Se não deu certo ainda, é porque não é o final. Então, uma vez alguém falou isso para mim, eu gosto de usar isso também, mas... Esse lema parece meio desconjuntado, mas ele realmente tem a ver com sabedoria popular. Ele era uma pessoa assim, muito simples, então era uma fala de sabedoria popular. Então, fiquem tranquilas. Depois do doutorado, dependendo da situação do país, eu já peguei esse país com uma situação muito complicada, lá nos anos 2000, e fazer universidade, a pessoa fala assim, você vai pegar um diploma para pôr na gaveta. E não foi bem assim, porque para fazer frases pessimistas, tá cheio de gente para fazer frases pessimistas, tá? Mas lá, quanto hoje, quanto nos tempos entre 2000 e 2022, 2021, sempre teve, depois do doutorado, pós-doutorado. Tem outros países, né? O Brasil não quer valorizar cientistas. Vou fazer 3. Então vocês vão para o Uruguai, vocês vão para os Estados Unidos, para o México, vai para a França, tá certo? O mundo é grande demais. Vocês aprenderam o suficiente para que vocês sejam cidadãos do mundo, tá? Vocês não precisam ficar necessariamente no Brasil. Mas eu espero que vocês fiquem no Brasil. E eu diria até que espero um dia que vocês voltem aí para as origens de vocês e trabalhem aí. Quase que deu certo. Claro que não passou no concurso aí para substituto, só que daí ela foi embora fazer eu passei como substituto na UFUB aqui. Fiquei sabendo. E passei no doutorado logo depois. Aí ela foi pro doutorado. Então, assim, minha fala não desanime, e isso serve para o público aqui também. A trajetória não é fácil, a trajetória é de luta, a gente luta todo santo dia, e como a Bruna falou... Se fosse fácil, todo mundo fazia. Provavelmente nem eu vou me aposentar, tá, Bruna? A aposentadoria é uma lenda urbana, então a gente vai trabalhar até enquanto tiver fôlego para trabalhar, mas todo dia é dia de luta, que vocês tenham esse otimismo aí para não esmorecer no meio do caminho, tá? Lutando, trabalhando
você consegue chegar bem no fim do dia, tá? É isso que eu quero deixar como recado para o público. E parabéns mais uma vez pela palestra, obrigado pela presença do público, o público fez perguntas pertinentes, muito importantes, quero agradecer novamente a Amanda, a Laurinda, em nome de todo o PET, pela organização dessa excelente atividade, e estamos encerrando aí hoje mais uma atividade com chave de ouro, esse PET é muito orgulho, né? Não posso falar demais que eu sou suspeito, né? Mas eu tenho certeza que o PET está fazendo um belíssimo trabalho dentro da UFO. Então, é com isso que eu encerro aqui a minha fala e agradecer a todos, tá? Devolvo a palavra aí a Laurinda ou a Amanda. Obrigada, Marcelo. Meninas, Bruna, Angélica, vocês gostariam de fazer essas considerações finais? Eu deixo para a Bruna começar de novo. Bom, primeiramente, eu queria agradecer vocês pelo convite e pelo público por comparecer e não sair correndo. A gente teve esse cuidado de não se aprofundar muito na nossa pesquisa, justamente porque a gente imagina que o público seja de graduação ou até menos, porque você disse que era para público em geral, pode ser que a pessoa nem esteja cursando. Então, a gente tentou fazer realmente mais pé no chão, porque a gente fez uma reunião e contou um pouco da pesquisa uma da outra, aí a gente viu que não era muito fácil. E é só isso, eu queria agradecer mesmo, e eu fiquei muito feliz pelo convite. E é sempre bom retornar às raízes e relembrar dos tempos de PET. Eu e a Angélica, na hora de pegar as fotos, a gente viu várias fotos assim, gente do céu. Que saudade. E não se desesperem também, se vocês acham que, eu não sei apresentar, eu fico tenso para apresentar. Não precisa de medo, porque o medo nunca vai passar, na verdade, mas você se acostuma com ele. Eu sou a prova viva, né? Eu sou a prova viva disso. Eu vi minha primeira apresentação lá na CEMAP. Gente do céu, que desastre. O Marcelo me fazendo pergunta que eu não sabia responder. Minha orientadora tendo que me socorrer. E é desse jeito, não precisa de achar que vai acontecer isso comigo e vai estar errado. Não tá, é normal. E é isso, eu me prolonguei. Sem mais delongas. Então, eu também quero agradecer as meninas, obrigada ao PET, matemática. Como a Bruna falou, é muito bom estar participando. Essa pandemia dificultou demais. A gente gosta da semana de matemática, quando era tudo presencial. A gente ia lá, brincava, né? A gente já está com quase 30 anos aqui, mas a gente ainda é menininha. A gente gosta da diversão, de cantar, de brincar. Então, essa pandemia dificultou muito isso, mas do jeito que está indo, a gente já tomou a segunda dose, eu e a Bruna, a gente foi nos 2 dias juntos. Então, assim, vacinem-se. É muito importante. Então, muito obrigada. Valorizem a ciência. Viva o SUS. Deixa eu só mais uma coisinha. Aquela foto que vocês colocaram do campus, vocês precisam doar ela para a Universidade Federal de Uberlândia. Que foto bonita, eu não sabia. R$100. R$100. Tô brincando. Negociar isso, então, porque olha que foto bacana, que propaganda belíssima do nosso campus aqui. Volta lá, é eu que tô lá. O pessoal fala que é um dos pôr do sol mais bonito, e de fato é muito bonito o pôr do sol aqui. Sim, quem não conhece essa região de Minas, na verdade aqui já é centro do Brasil, Planalto Central, né? Já estamos chegando aqui perto de Brasília, né? De fato, é assim, um pôr do sol muito bonito, né? Planícies altas, e aquela foto ali é uma foto cinematográfica. Fiquei admirado. Parabéns pela foto tirada, tá? Tirada do meu primeiro smartphone. Super qualidade. Bom, eu quero agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite, adorei as dicas que vocês deram. Antes de encerrarmos, eu quero divulgar aqui um mini curso de aperfeiçoamento, que vai ser no dia 30, no próximo sábado, com o tema Introdução ao BIMER.
E eu quero convidar vocês também para a 12ª Semana da Matemática do Pontal aqui, que vai acontecer no dia 16, 17 e 18 de dezembro. E as submissões de trabalhos vão até dia 30, então dá tempo. Me inscrever. Eles estão todos Bom, então vamos encerrar, gente. Obrigado pela presença de todos vocês e tchau. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.